Capítulo 13. Ao agravar a loucura do rei, outros tiveram de fugir. Primeiro 1, depois 3, logo 10, ao fim centenas. Depois de demorada busca, alguns fugitivos entraram em contato com Davi. Não o viram fazia já muito tempo. A verdade é que, quando o viram de novo, simplesmente não o reconheceram. Ele mudara sua personalidade, sua disposição, todo o seu ser se alterara. Falava menos, amava mais a Deus, cantava de maneira diferente. Eles nunca tinham ouvido aqueles cânticos. Alguns eram indescritivelmente belos, outros, porém, podiam fazer o sangue gelar nas suas veias. Os que o encontraram e se decidiram a ser seus companheiros de fuga eram um deplorável, indigno bando de ladrões, mentirosos, insatisfeitos, críticos, reclamadores, homens revoltados e de coração rebelde. Estavam cegos de ódio ao rei e, portanto, a todas as figuras de autoridade. Teriam sido perturbadores até no paraíso, se pudessem alcançá-lo. Davi não os liderou, não concordava com as atitudes deles. Apesar disso, sem serem chamados, começaram a segui-lo. Ele jamais lhes falou de autoridade, nunca lhes disse palavras sobre submissão. Contudo, a um homem eles se submeteram. Ele não lhes deu regulamentos. Legalismo não era a palavra que se encontre no vocabulário dos fugitivos. Apesar disso, puseram em ordem a sua vida exterior. Pouco a pouco, a sua vida interior também começou a mudar. Não temiam a submissão nem a autoridade, nem sequer pensavam na questão, muito menos a discutiam. Então, por que o seguiam? Não o seguiam exatamente. O que acontecia era que ele era Davi. E esse fato não necessitava de explicação. E assim, na primeira de 2 vezes, nascia a verdadeira monarquia. Capítulo 14. Por que Davi? Por quê? O local era outra caverna sem nome. Os homens agitavam-se de um lado para outro, irrequietos. Aos poucos e muito apreensivamente, começaram a acomodar-se. Todos estavam tão confusos como Joabe, que finalmente apresentou as perguntas dele. Joabe queria algumas respostas, imediatamente. Davi deve ter mostrado uma aparência de vergonha, ou pelo menos ter ficado na defensiva. Nenhuma nem outra coisa. Ele olhava para além de Joabe, como quem contemplava outro reino que somente ele podia ver. Joabe postou-se na frente de Davi, olhou-o com desprezo e pôs-se a urrar suas frustrações. Muitas vezes ele quase o matou com a lança no castelo. Eu o vi com meus próprios olhos. Finalmente você fugiu. Mas agora, há muito tempo, você não tem sido mais do que um coelho que ele caça. Além disso, todo mundo acredita nas mentiras que ele espalha a seu respeito. O próprio rei caça-o por toda parte, nas cavernas, nas grutas e nos poços, na ânsia de achá-lo e matá-lo, como se mata um cão. Esta noite, porém, você o teve ao alcance da sua lança e não fez nada. Olhe para nós, somos todos animais de novo. Há menos de 1 hora você podia ter nos libertado. Sim, Senhor, poderíamos estar neste mesmo instante livres. Livres! E também Israel. Também Israel poderia estar agora livre. Por que, Davi? Não pôs fim a todos estes anos de miséria? Seguiu-se um longo silêncio. Os homens moviam-se apreensivos novamente. Não estavam habituados a ver Davi sendo assim
repreendido. Por quê? Disse Davi, bem devagar, e com uma delicadeza que parecia dizer: ouvi o que você perguntou, mas não do jeito que perguntou. Porque muito tempo atrás ele não era louco. Era ainda jovem, um grande jovem, grande aos olhos de Deus e diante dos homens. E Deus foi quem o fez rei. Deus, não os homens. Joabe explodiu em resposta. Mas agora ele está louco e Deus não está mais com ele. E esteja certo, Davi, ele ainda o matará. Desta vez foi a voz de Davi, que explodiu inflamada. Prefiro que ele me mate a aprender os seus caminhos. Prefiro morrer a vir a ser como ele. Não seguirei a estrada que leva os reis à loucura. Não atirarei lanças, nem permitirei que o ódio se aninhe no meu coração. Não me vingarei, nem agora, nem nunca. Joabe não conseguiu entender uma resposta tão sem sentido e perdeu-se na escuridão. Naquela noite, os homens foram dormir sobre pedras úmidas e frias e comentavam a perspectiva estranha e masoquista do seu líder acerca de relacionamentos com reis, principalmente com reis loucos. Os anjos também foram para a cama naquela noite e sonharam, no reflexo do esplendor daquele dia tão excepcional, que Deus ainda poderia dar a sua autoridade a um vaso digno de confiança. Capítulo 15. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou inimigo de Davi? Ungido de Deus, libertador de Israel e contudo mais lembrado pela sua maldade. Esqueça as críticas que ouviu e leu acerca de Saul. Esqueça os mordazes comentários a seu respeito. Esqueça a sua reputação. Considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras na história da humanidade. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, de boa aparência e muito benquisto. Foi batizado no Espírito de Deus. Procedia também de uma boa família, isto é, sua linhagem contava alguma das mais notáveis figuras da história de toda a humanidade. Abraão, Israel, Moisés foram seus ancestrais. O leitor lembra-se da história desses homens? Abraão fundara uma nação, Moisés libertara esse mesmo povo da escravidão. José introduziu o povo na terra que Deus lhes havia prometido. Josué. Os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-lo a desintegrar-se e cair no completo caos. Foi então que surgiu Saul. Foi Saul quem pegou esse povo e o consolidou num reino unido. Saul unificou um povo e fundou um reino. Poucos homens já fizeram isso. Ele, do nada, fez surgir um exército. Venceu batalhas pelo poder de Deus. Venceu o inimigo muitas vezes, como poucos jamais fizeram. Lembre-se disso e lembre-se também de que esse homem foi batizado no Espírito. Mais ainda, foi um profeta. O Espírito vinha sobre ele e com poder e autoridade. Ele fez coisas e proferiu palavras sem precedentes, e tudo isso pelo poder do Espírito Santo que nele habitava. Ele foi tudo quanto os homens hoje almejam ser, cheio do poder do Espírito Santo, capaz de realizar o impossível para Deus, um líder escolhido por Deus e com o poder de Deus. Saul recebeu a autoridade que só em Deus tem sua origem. Ele foi ungido de Deus e Deus o tratou como tal. Era, porém, também corroído de inveja, capaz de assassinar e estava disposto a viver nas trevas espirituais. Haverá moral nessas contradições?
Sim, e ela destruirá muitos conceitos que o leitor tem acerca de poder, a respeito de grandes homens sob a unção de Deus e acerca do próprio Deus. Muitos oram pelo poder de Deus, cada vez mais, ano após ano. Essas orações parecem poderosas, sinceras, piedosas, desinteressadas, sem motivos ocultos. Entretanto, por trás de tais orações, de tanto fervor, frequentemente ocultam-se a ambição, o anseio de fama, o desejo de ser considerado um gigante espiritual. Quem faz orações assim pode nem mesmo ter consciência do fato. Contudo, motivos e desejos obscuros estão no seu coração e no coração do leitor também. Até mesmo no instante em que os homens fazem essas orações, seu íntimo permanece vazio. É pequeno o seu crescimento espiritual. E orar pedindo poder é o caminho rápido e curto que circunnavega o crescimento interior. Grande é a diferença entre o revestimento exterior de poder do espírito e a plenitude interior da vida no espírito. No primeiro caso, a despeito do poder, o homem oculto de coração pode permanecer sem transformar-se. No segundo caso, porém, o monstro é derrotado. O modo de Deus agir é interessante. Ele ouve todas as súplicas que, geração após geração, os jovens fazem por poder, e ele as atende. Muitas vezes Deus atende a oração, as orações por poder, por autoridade. Por vezes, ao responder a elas, ele diz sim a alguns vasos muito indignos. Dará Deus poder a homens indignos? O seu poder, mesmo quando não passam no seu interior de um amontoado de ossos de cadáveres? Por que Deus age assim? A resposta a essa pergunta é ao mesmo tempo simples e chocante. Às vezes ele concede a vasos indignos quantidade maior de poder de maneira que se torne claramente visível a todos o verdadeiro estado da nudez interior dessas pessoas. Assim pense outra vez quando ouvir o mercador de poder. Lembre-se, às vezes Deus concede poder a certos homens por motivos ocultos. Um indivíduo pode viver no mais torpe dos pecados e o seu dom exterior estar ainda em perfeita atividade. Uma vez concedidos por Deus, os dons não podem mais ser retirados, mesmo na presença do pecado. Mais ainda, alguns que vivem exatamente de tal maneira são os ungidos do Senhor, aos olhos do Senhor. Saul foi a prova viva desse fato. Os dons não podem ser revogados. Apavorante, não é? Se você ainda for jovem e nunca teve a oportunidade de ver coisas desse gênero, fique certo de que nos próximos 40 anos as verá. Homens altamente dotados e muito poderosos. Eminentes líderes no reino de Deus. Alguns praticam atos muito negros e feios. De que necessita este mundo? De homens bem dotados exteriormente, cheios de poder? Ou de homens quebrantados, mas interiormente transformados? Lembre-se de que alguns dos homens aos quais o verdadeiro poder de Deus foi concedido formam exércitos. Venceram o inimigo. Produziram poderosas obras de Deus. Pregaram e profetizaram com poder e eloquência sem igual. E arremessaram lanças. E odiaram outros homens. E atacaram outros homens. E fizeram planos para matar. E profetizaram nus.
e até consultaram feiticeiras. Até o próximo capítulo.